Olá, vamos à nossa aula de número 2. Na aula de número 2, vamos usar o tema da seguinte maneira: as palavras sempre chegam ao coração. Você precisa entender, você precisa compreender que tudo aquilo que você falar, seja através das palavras, seja através dos gestos, seja através das atitudes, vai chegar no coração daquela pessoa que faz parte da sua família. Com certeza absoluta, tá? Então você precisa entender que tudo aquilo que você disser no âmbito familiar vai chegar no coração dessas pessoas. Aí eu lhe faço uma pergunta para nós iniciarmos esta segunda aula. Um questionamento que você responda para você mesmo. Você trata os seus familiares como você trata as pessoas na rua? Você já prestou atenção que tem muitas pessoas que costumam tratar melhor as pessoas da rua do que as pessoas de casa? Tem mulheres que tratam melhor as amigas na rua do que o marido dentro de casa. Tem homens que, quando estão em um ciclo de amizade, nos seus relacionamentos interpessoais, eles conversam, eles ficam sorrindo, eles brincam, eles contam piada. Quando chegam em casa, são homens ignorantes, são homens grosseiros, são homens que não dão atenção. Você já viu que tem filhos que se sentem bem quando eles estão na roda de amigos, com os seus colegas de escola, colegas de faculdade, e quando chegam em casa eles literalmente se retraem, se fecham? Parecem que verdadeiramente são pessoas diferentes. Na rua, elas lidam de um jeito com as pessoas e dentro de casa são completamente diferentes. Você precisa se fazer esse questionamento. Você trata as pessoas lá de fora como você trata as pessoas dentro da sua casa? Estou dizendo isso porque as palavras sempre chegam ao coração. E quando estamos aqui dizendo que as palavras sempre chegam ao coração, você precisa entender 3 pontos também a respeito disso, tá? Se as palavras chegam ao coração, você precisa ajustar um pouco aquilo que você diz da seguinte maneira, em 3 passos para que você ajuste as palavras que chegam ao coração do outro. Primeiro, você consegue ajustar as palavras através do seu tom de voz. O seu tom de voz pode aguçar ou pode acalmar uma discussão e uma conversa. A Bíblia diz que as palavras duras suscitam a ira, mas a palavra branda desvia o furor. A maneira como você fala, o tom de voz pode aguçar uma discussão, como pode acalmar uma discussão. Se você falar muito alto, você literalmente vai gerar irritabilidade nas pessoas que estão ali do seu lado. De repente o assunto não é tão sério assim, mas você sobe o tom de voz, a sua esposa vai querer subir, ou os seus filhos, e aí o caldo vai entornar. O negócio vai ficar complicado. Então, o tom de voz pode aguçar ou aliviar uma discussão. Não grite, não fale muito alto dentro de casa, não discuta no bom sentido com um tom de voz muito alto, mas também não seja aquela pessoa que fala baixinho, que fala manso, que os outros não conseguem entender. Use um tom de voz uniforme, ainda que você esteja, como diz na gíria, tiririca da vida por dentro, tá? Mas tenta controlar o seu tom de voz para que aquela conversa não saia do controle, pois as palavras chegam ao coração e o tom de voz faz uma diferença muito grande nesse sentido. Segundo ponto que você precisa entender a respeito disso, que o modo como falamos também faz uma diferença muito grande. Isso aqui é importante você entender, que você precisa conhecer as pessoas que estão ali convivendo com você dentro da sua casa. Eu vou lhe dar um exemplo para que você compreenda, o exemplo da minha família. Eu sou casado com uma mulher linda, uma morena maravilhosa. Tenho 2 filhas lindas e um filho finíssimo, gente boa pra caramba, tá? 3 filhos maravilhosos que Deus me deu. Mas cada um tem uma personalidade um pouquinho diferente. Minha esposa, a personalidade dela é complicada de um jeito, a minha filha do meio é diferente, a minha filha mais velha tem um jeitinho mais diferente, o moleque é mais diferente, então cada um tem o seu jeitinho. Eu vou levar para o lado das mulheres. Eu tenho 3 mulheres em casa. Eu tenho 3 períodos de TPM em casa, se é que você me entende, tá? Eu tenho
o da minha esposa, eu tenho da minha filha mais velha e eu tenho da minha filha do meio. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? A minha filha mais velha, ela tem o jeitinho dela. Eu costumo dizer que ela é mais entrona para certas coisas. Ela chega, fala, ela já, né, chega, bate mais de frente com o pai em algumas situações. Ela é uma psicóloga formada, então ela já tem uma boa argumentação. Eu tenho que ter um jeito para poder conversar com ela. Por quê? Porque não é qualquer coisa que eu vou falar para ela que ela vai aceitar. Ela vai literalmente bater de frente comigo no bom sentido da palavra. Então eu tenho que saber o modo como eu falo com a minha filha Gabriela. A minha filha do meio, eu boto o apelido dela em família, eu vou contar aqui, ela vai ficar chateada, eu chamo ela de abusadinha, né? Que ela não pensa duas vezes para falar certas coisas. Quando ela tem que falar, ela chega para o papai, fala, conversa, diz, briga, se mete, tem um ciúme do papai danado. Às vezes o papai está andando na rua, ela fala, pai, aquela moça está olhando para você, por que fez a barba assim, por que assim? É uma menina especial, no jeitinho de falar. Só que, se eu me alterar um pouquinho, se eu falar de uma forma diferente com ela já não bate de frente como a outra bate. Ela já fica meia amoadinha. A minha esposa depende do momento. A minha esposa, quando está chegando lá nesse período que eu citei anteriormente para vocês, minha esposa já fica mais fechada, meia melancólica, lá no cantinho dela. Quando passa aquele período das meninas, ela já fica mais agitada. Quando eu falo de passear com ela, ela fica com um sorriso 915, feliz da vida. Quando alguma coisa dá errado, ela já amoa demais. Então, cada uma tem a sua peculiaridade. O meu menino já é um menino mais fechado, eu tenho que jogar um argumento um pouco diferente para chegar num certo assunto com ele. Eu quero tocar em um assunto, um exemplo, do verde. Eu tenho que tocar primeiro no vermelho para poder depois chegar no verde. Eu tenho que usar de uma estratégia para chegar até ele. Então, aonde eu quero chegar neste segundo tópico aqui, para você compreender? O modo como você fala tem uma influência muito grande. Por quê? Porque a maneira como você se comunica com um membro da sua família, de repente não vai ser a mesma, não deve ser a mesma maneira que você deve se comunicar com o outro. Você precisa ter um entendimento de entender a peculiaridade de cada um. Cada um tem o seu jeitinho de ser abordado. Tá? Como disse lá aquele grande filósofo, existem pessoas que são extrovertidas, existem pessoas que são introvertidas. Quer dizer, tem gente que é mais aberto ao diálogo e tem gente que é mais fechado. Tem gente que é mais espontâneo e tem gente que é mais, né, encolhidinho. Então você precisa achar o equilíbrio, tá bom? O modo como você fala para cada membro da sua família. E o terceiro ponto aqui, para que você entenda que as palavras sempre chegam ao coração, que o tom de voz é importante, o modo como você fala e o momento ao qual você fala também. Você precisa entender e aprender a ter o que a gente chama de percepção de tempo. O que é a percepção de tempo? Você precisa saber avaliar o tempo certo de falar aquilo que você quer falar. E você precisa entender algo que é fundamental para a sua vida e para que as palavras que cheguem ao coração daquelas pessoas que vivem contigo na sua casa não surtam um efeito contrário. Por quê? Porque você precisa compreender o seguinte: você tem que ter o entendimento de falar no tempo certo, na hora certa, e entenda o que eu vou lhe dizer. O problema não é o que você fala, o problema é o que as outras pessoas entendem. Deu para você entender isso aqui? Isso aqui é muito complicado. O problema nem sempre não é o que você está falando, mas sim aquilo que os outros estão entendendo. Eu citei a respeito das minhas 3 filhas, da minha família, por quê? Porque tem situações, tem assuntos que se eu falar de um jeito, a minha esposa vai entender de uma maneira, a minha filha vai entender de uma outra maneira, o menino pode entender de uma outra maneira. Você já passou por isso dentro de casa? Que às vezes você toca num assunto, um filho aborda aquele assunto de uma maneira diferente, o outro aborda de outro, o outro tem um entendimento de uma maneira diferente, e ali vira uma confusão se você não tiver o equilíbrio disso. Então você precisa entender o quê? Que quando você fala no tempo certo, na hora certa, você evita essa quebra, essa falha na comunicação dentro da sua casa. Por quê?
Porque as palavras chegam ao coração. E se as palavras chegam ao coração, você precisa usar o tom de voz adequado, você precisa entender a peculiaridade de cada membro da sua família e você precisa entender o tempo certo, a hora certa de falar e quando falar. Você tem que se expressar de tal maneira que você entenda e compreenda que nem sempre é somente aquilo que você fala, mas sim aquilo que os outros estão entendendo. Porque de acordo, pela terceira vez eu vou dizer, de acordo com a peculiaridade de cada um pode entender de uma forma diferente. Você tem que buscar o equilíbrio disso. E é por isso que você está participando deste curso intitulado A Arte de Conversar Sem Brigar em Família. Terminamos aqui a segunda aula, curta ela, compartilhe ela e convide outras pessoas a participarem da terceira e você vai lá para a terceira aula e está aqui do lado para você poder participar, tá bom? Obrigado por participar e até a próxima. Vamos para a terceira aula agora.